Olá, seja muito bem-vinda ao programa Viva do Yoga. Hoje, o episódio 32, você vê, um dia após o outro, uma semana após a outra, já estamos no episódio 32. Como utilizar o alongamento dentro e fora de sala de aula? Benefícios e contraindicações, né? O, o alongamento é uma ferramenta poderosa para o yoga, né, professores de yoga, que praticante de yoga, mas ele pode ser utilizado em muitas circunstâncias e geralmente ele é pouco utilizado. Esse programa Viva do Yoga é um programa para aqueles professores que já são formados ou estão se formando, mas ainda não conseguem viver exclusivamente do yoga, mas querem viver, querem ganhar o suficiente. Ou aqueles que já vivem do yoga, mas querem ganhar bem, querem ganhar uma quantidade boa para viver com dignidade, e aqueles que já vivem bem, mas que você sabe se está atualizada, porque senão o bonde da história vai e passa. Bom, oportunidade. Descubra o que está por trás das técnicas de alongamento, todos os benefícios que elas trazem para o praticante, né? Aprende o que é necessário para executar bem essas práticas e também para ensinar os seus alunos com excelência. Não ensinar só dentro de sala de aula. Um dos grandes problemas do alongamento é que a maioria dos professores só usa dentro de sala de aula. Dão aula de alongamento, né, dão aulas de yoga, utilizam os alongamentos dentro de sala de aula, que é muito bom, que é muito bacana, mas às vezes o aluno tem uma necessidade fora de sala de aula, e aí o professor não ensina. Tem muitas utilidades que o aluno pode fazer, alongar fora de sala de aula em algum momento aqui e ali, que ele vai ter resultados muito bons. Eu estou aqui com o meu chimarrão para dar uma olhadinha na garganta. Então vamos lá. Um exemplo, só um exemplo, de como o alongamento pode ser utilizado fora de sala de aula para induzir o sono. O sono é claro que quando eu tenho dificuldade de sono, muitas possibilidades se apresentam, né? São muitas coisas que podem gerar um sono ruim, tanto é que hoje existem clínicas especializadas no sono. Eu tenho no meu canal uma entrevista que eu fiz com o Dr. Shigeo sobre sono. Ele é médico especialista em sono. Mas o que que eu quero dizer? Quando eu tenho um problema de sono, por exemplo, por estresse, por tensão muscular, por agitação mental, por ansiedade, o alongamento é uma das ferramentas que a gente utiliza para reduzir o sono. Então, um bom professor de yoga, o que que ele poderia dizer? Né? Quando o aluno conversa com ele e diz, eu estou com sono ruim, o meu sono não está bom, o que que o professor de yoga orienta para esse aluno fazer fora da sala de aula, antes de dormir? Claro, a prática de yoga por si só vai ser bom, por si só vai ser bom, mas em muitos casos, só a prática de yoga, nesses casos de sono, que tem problema relacionado com estresse, com ansiedade, aceleração mental, né? Às vezes só a prática não é suficiente. Você precisa de coisas complementares. Essas coisas complementares é que o professor de yoga ensina fora de sala de aula. E uma das coisas que ajuda é o alongamento. Não só. Então, só para você ter uma ideia de aplicações do alongamento que você pode utilizar, você professor de yoga, para si ou ensinar para os seus alunos. Claro que daí o professor, indivíduo, eu tenho muitos casos, só eu tenho muitos casos aqui, né? Pessoas que dormiam mal, só a prática de yoga não foi suficiente, e aí eu comecei a orientá-los de uma série de formas diferentes, utilizando metodologias diferentes, diferentes nesse sentido. Você usa o alongamento, é uma ferramenta para induzir o sono. Utiliza a respiração para induzir o sono. Tem respiratórios específicos que facilitam o sono. E assim você começa a orientar o aluno com uma série de ferramentas e ele passa a dormir bem. E esse aluno fica muito tempo com você, porque, claro, se você sabe orientar, ele vai ficar com você. Todo mundo me conhece, você que já está no episódio 32 e você que está chegando agora, eu sou o Clélio Berti, 40, quando eu gravo essa live, 41 anos de yoga, então estou passando essa
tecnologia, não só o conhecimento técnico, mas uma série de outras coisas para aqueles professores que querem viver exclusivamente do yoga. Eu estou aqui com três ferramentas, né? Um computador que vai para o YouTube, um celular que vai para o Instagram e um outro computador que está com a minha mapa mental, por isso quando eu olho lá para seguir o mapa mental, a gente não perder nada. Bom, uma objeção, né? Quando, às vezes, a pessoa tem uma oportunidade, ela diz, não vou utilizar essa oportunidade. Já faço técnicas que alongam no corpo, eu já conheço e aplico, né? Essa é uma ideia que a gente normalmente tem quando conhece um pouco. Mas eu, que já tenho 41 anos, continuo vendo conteúdos, estudando, porque aquele profissional de qualquer área que para de estudar, que para de se aperfeiçoar, logo, logo ele é ultrapassado, né? Ao forçar o alongamento e sentir dor, o músculo se retrai. Por exemplo, eu já vi muitos professores que não conhecem esse conceito, que eles vão no alongamento na marra, e já vi muitos professores se lesionarem, né? Queria fazer uma determinada performance de alongamento, e aí força, puxa, pá, dá um estiramento, dá uma lesão muscular ou uma lesão articular. Então, são detalhes que fazem a diferença num profissional medíocre nesse sentido, que é média, que sabe muito pouco, de um profissional intermediário, que já sabe muita coisa, mas falta muita coisa, e de um profissional de excelência, um profissional capaz de ensinar com todos os detalhes e com todas as dificuldades, sabe? Então, o professor de yoga precisa desse conhecimento profundo e precisa saber, e eu acho engraçado, porque alongamento e yoga é uma conexão estreita, né? Quer dizer, inclusive, uma das críticas que eu faço e que oriento muitos professores é que na aula dele não dê só alongamento, ele precisa dar aula técnicas de força, porque o alongamento faz muito, dá muito dentro do yoga. Só que, se eu oriento de maneira inadequada e o aluno força, ele pode se lesionar. E já vi vários exemplos aqui na escola, a gente praticamente não, a gente teve assim, mas muito pouquíssimos casos de exceção. Nós temos a nossa escola, minha escola que tem 22 anos, e temos assim raros os casos, porque a gente orientava. Como você faz o alongamento? Você vai num ponto confortável, inspira e expira relaxadamente, e aí se você quiser fazer uma respiração que facilita o alongamento, o tempo da expiração mais longo que o tempo da inspiração. Por quê? O tempo da expiração sendo mais longo que o tempo da inspiração, o corpo relaxa, a musculatura relaxa. A musculatura relaxa, o que acontece? Ela cede e o alongamento vai. Mas, a curto prazo, se eu pegar e puxar, forçar, vai um pouquinho mais. Mas aí a musculatura retesa, a musculatura trava, né? E aí a chance, quando eu forço, a chance de lesão é muito grande. Da lesão do músculo ou da articulação, né? Joelho, especialmente joelho, mas também quadril, às vezes ombro, dependendo do asana que eu estou a fazer, que eu estou alongando e que eu estou forçando. Quando eu peço a perspectiva de médio e longo prazo, o relaxamento vai melhor. E aí a chance de lesão é praticamente zero, né? Praticamente zero, porque eu digo praticamente zero e não zero, porque às vezes você fala para o aluno, não force, vá naquele ponto. Agora, aprofunde o alongamento, avance no alongamento através da respiração e do relaxamento. Claro que não é só respiração e relaxamento, tem outras ferramentas que você pode orientar o aluno para ele alongar melhor, mas utilizando especificamente respiração. Por exemplo, inspire em 4 tempos, solte em 8, sabe? Ou inspire em 6 tempos, solte em 12. Um exemplo só, para que o tempo da expiração seja mais longo, para que o indivíduo relaxe. Relaxe e, aos poucos, ele avance. Quando o aluno entende isso e faz, ele não se lesiona. Ele não se lesiona. Às vezes a lesão acontece porque ele não entendeu direito a orientação, ou entendeu, mas ele não concorda e quer fazer ali, dar uma forçadinha. Ok? Isso só para dar algumas ideias, mas no final da live a gente vai trabalhar um pouco mais intensamente,
né, esses valores, né, como utilizar o alongamento em várias situações, as contraindicações também. O que é? Entender, né, isso aqui não é um passo a passo para você ensinar alongamento, porque esse alongamento é uma coisa que tem muito, muito, muito conteúdo. Entender quais os benefícios das técnicas de alongamento e como ensinar. Claro, trabalhando de uma maneira mais ampla que o tempo nosso permite, né? Que a gente tem limitações, porque essas lives vão de 30 a 40 minutos, ok? O que não é? Não é um passo a passo, como eu falei, né? Um passo a passo para ensinar alongamento é um conteúdo muito longo. Precisa um curso específico. Vamos em frente. Explique um jeito errado de executar esse tema. Um jeito errado de executar alongamento. Utilizar alongamento somente em sala de aula. Não orientar o aluno para utilizar em outros momentos. Esse é um jeito que muitos professores erram. Eles ensinam alongamento dentro de sala, às vezes ensinam até bem, né? Por exemplo, ensinar alongar melhor pela respiração, como nós falamos, ensinar o alongamento utilizando os arquétipos mentais, as mentalizações, eles às vezes ensinam. E aí, quais as outras aplicações que eu tenho no alongamento? Que o aluno pode utilizar, em que momentos diferentes da sala de aula ele pode utilizar, e o professor não ensina, talvez porque não saiba. E aí, o que que acontece? Uma das coisas relevantes no yoga, que eu bato muito nessa tecla, que é uma diferença muito grande entre você ser professor de técnicas de yoga e professor de yoga. Um professor de técnicas, eu ensino as técnicas, então ele vai lá ensinar aula na sala de aula. O professor que ensina filosofia, que ensina o yoga, ele vai entender, você está com um problema de sono, você já experimentou alongar? Para soltar a musculatura, para relaxar? Como que você vai fazer o alongamento para dormir, para induzir o sono? Se você fizer o alongamento puxando, forçando, você aumenta a você fica mais ansioso, você fica mais estressado. Então, em vez de relaxar para induzir o sono, você acorda mais. Então, olha só, se eu quero utilizar o alongamento para dormir, por exemplo, para induzir o sono, nesses casos de tensão muscular, de mente acelerada, coisas desse tipo, se eu fizer o alongamento tenso, eu diminuo o sono. Eu fico mais estressado, a mente fica mais ansiosa. Então, você percebe que o professor que ensina filosofia, ele ensina, começa a ensinar os seus alunos a aplicar as técnicas do yoga em momentos fora da sala de aula que pode ser produtivo para aquele aluno em específico. E o chimarrãozinho ajuda muito. Então, utilizar o alongamento somente em sala de aula, não orientar o aluno para outros momentos. Explique um jeito certo de executar esse tema. Conhecimento profundo para utilizar dentro e fora de sala de aula, nas várias circunstâncias. E aí eu quero fazer um parêntese, professor de yoga, que isso não é só para o alongamento, isso é para tudo. Por exemplo, como eu utilizo a respiração nesse caso de sono, vários casos que eu tive que só a prática não resolvia, só o alongamento, por exemplo, além da prática também não resolvia. Isso é aula ao vivo, então tudo bem. É só o alongamento também não funcionou. Então, para a pessoa dormir, usando esse mesmo exemplo, nós utilizamos a prática de yoga, utilizamos alongamentos, utilizamos respiração, utilizamos relaxamento e utilizamos meditação. Você vê, tudo isso, essas coisas que eu falei, não na sala de aula, porque na sala de aula a gente usa isso. Em momentos específicos que a pessoa precisa para induzir o sono. Ok? Então, o professor de yoga pleno, o professor completo, o professor master, e de yoga, não de técnicas, ele começa a ensinar o aluno a utilizar as técnicas, combinando essas técnicas, né, para resolver determinadas situações ou para conquistar determinados estados de consciência. A próxima live a gente vai falar sobre meditação. Então, como utilizar as técnicas lá para meditação. Então, o conhecimento profundo ensina
fora de sala de aula. Aplicação. Né? Que, de repente, muitos alunos e muitos professores têm um arsenal de técnicas e usam só em sala de aula. E aí ele tem um probleminha fora da sala de aula e não consegue resolver, porque ele não consegue fazer a ponte, o link. Como que eu utilizo essa técnica em outros momentos? Bom, um pequeno passo que você pode fazer agora é aprender algumas explicações, aplicações do alongamento, que é o tema da nossa live, e uma aplicação, eu já falei, do sono, que é uma aplicação, se você olhar nas estatísticas, mais de 50% dos brasileiros têm algum problema de sono. Então, mais de 50% significa que, basicamente, de cada 2 brasileiros, um tem problema de sono. Algum problema. Alguns mais graves, outros menos. Portanto, se você tiver 2 alunos, estatisticamente falando, um vai ter alguma dificuldade com o sono. Claro que, numa amostragem pequena e específica, pode ser que se você tem 2 alunos, que os seus 2 não tenham nenhum problema de sono. Mas se você tiver 20 alunos, com certeza você vai ter alguns que vai ter problema de sono. Com certeza. E aí, você deu orientações para esse aluno, para ele aplicar, né? Quais as orientações que você deu? Você percebe? E aí não é só, daí você pega todas as técnicas do yoga. Então, o professor de yoga, ele precisa, claro que nenhum professor de yoga nasce master, né? Eu tenho essa experiência, porque eu tenho 41 anos. É uma longa caminhada. Muitos professores que estão me assistindo aqui têm tempo de vida menos que o meu tempo de yoga, só de yoga. Né? Eu tenho 41 anos só de yoga, tem gente aí que é professor de yoga com 25, 27 anos. Né? Então, essa experiência me permite ter um conhecimento. E você que não é master, porque ninguém nasce master, e eu também não nasci, penei muito para aprender, é esse aprendizado constante, contínuo, sempre acompanhando pessoas que têm conhecimento, fazendo cursos, fazendo treinamentos. Né? Essa é a ideia, isso é para sempre. Perguntas. Essas perguntas são perguntas que já me fizeram ou que são perguntas frequentes. Às vezes não, ninguém me fez, mas eu resolvi probleminhas, né, utilizando essas ideias. Qual a diferença entre técnicas de alongamento e as demais? Bom, isso aqui eu vou passar meio que direto, porque é básico. Técnicas de alongamento são técnicas que alongam. Bom, básico. Vamos para frente. Por que técnicas de alongamento é importante? Então, por que que no yoga, se você observou a estrutura do yoga, e no yoga tem muito, muito, muito alongamento, não sei se você já se fez essa pergunta, por que que o yoga tem tanto alongamento? Né? Não é só as aulas mais leves que as pessoas dão aqui. No Ocidente, tem muitas correntes de yoga que dão aulas muito, muito leves. Então, basicamente, alongamentos. Mas por que que o yoga tem muito alongamento? Né? E aí é porque o alongamento tem inúmeras aplicações. E aí, quando o professor de yoga ensina alongamento só dentro de sala de aula, né, ensina com perfeição, ensina com conhecimento, ele não utiliza uma série de aplicações, porque às vezes, utilizando o mesmo exemplo para dormir, se você tem uma dificuldade, a pessoa que tem uma dificuldade leve de sono, só a prática de yoga às vezes resolve, porque ao fazer os alongamentos dentro de sala de aula, ao fazer as respirações, ao fazer os relaxamentos dentro de sala de aula, só ao fazer isso, ele já relaxa o suficiente, já desacelera o suficiente para chegar em casa e dormir, mesmo que ele faça a prática pela manhã e vá dormir à noite. Né? Agora, o cara que está um pouco mais tenso, ou faz a prática de manhã e ele se tensiona durante o dia, chega à noite, ele está tenso, ou mesmo, às vezes, ele faz a prática às 6 da tarde, 7 da tarde, né? 7 da noite, 19 horas, e dali a pouco ele já está tenso, de novo ele faz, e não é suficiente. Então, esses casos mais difíceis, eles precisam utilizar, por exemplo, alongamento antes de dormir. Ou antes de dormir, não precisa ser necessariamente exatamente antes de dormir, mas talvez meia hora, 40 minutos antes, sabe? Ele precisa reduzir a luminosidade. Ah, mas o que o professor de yoga, né? A pessoa tem problema de sono, reduzir luminosidade? Onde o yoga ensina isso?
Claro, o aprofundamento leva o professor a ter esse conhecimento. Inúmeras aplicações. Bom, vamos falar algumas delas, não vai dar para falar tudo, porque o tempo não nos permite, né? Mas uma aplicação do alongamento, criar espaço entre as articulações. Você sabe que um grande número de problemas de coluna, por exemplo, são porque as vértebras ficam compactadas. Ficam compactadas, uma, por falta de tônus muscular para a pessoa sustentar o peso na musculatura. Dois, por falta de posicionamento, encaixe, a pessoa ter um posicionamento bom, sabe? Encaixe das articulações, e o terceiro, por falta de alongamento. Dessas hipóteses já pode provocar dores nas articulações por compactação, mas às vezes é frequente que as pessoas tenham dois ou até os três desses elementos juntos. Então, quando eu faço alongamento, eu crio espaço entre as articulações e esses espaços tiram a compressão de nervos, sabe? Então, quando a pessoa tem, por exemplo, um problema na coluna de dor, vai no médico, e o médico vê que não tem lesão, mas já tem um compactamento da vértebra, né? Há um ressecamento ali do disco e já começa a pressionar o nervo e por isso dói, o que ele recomenda? Alongamento. Recomenda tônus muscular, porque ele precisa sustentar não só não no osso, né? Na musculatura, e se a pessoa é desencaixada, se a pessoa tem uma postura inadequada, vai recomendar a postura. E o yoga pode fazer tudo isso? O yoga pode. Mas aí o professor tem que ter conhecimento de alongamento, tem que ter conhecimento de encaixes, né, para que o indivíduo ajuste a postura, e de tônus. Ok? Segunda aplicação, tira a tensão muscular, alivia a dor, reduz o estresse. Aquilo que nós já falamos aqui. Quando eu tenho estresse, eu tenho contratura muscular. A musculatura fica mais ou menos contraída constantemente. Então, olha só, as fibras musculares, elas deslizam, assim, né? Alonga, contrai. Quando eu vou fazer força, a musculatura contrai. Quando eu relaxo, a musculatura solta. O que é o estresse? É uma contração intermediária aqui. A musculatura fica um pouco contraída, não muito contraída, mas não fica relaxada. E essa contração pressiona nervos, pressiona estruturas, e essa pressão pode gerar dores, e é muito frequente que gere dores. Então, quando eu tenho dor causada por tensão muscular, por estresse, quer dizer, o estresse que gera contração muscular, o alongamento é uma das ferramentas para reduzir essas dores. Porque o alongamento, então a musculatura está aqui, eu alongo, eu solto a musculatura. Soltei a musculatura, aquela pressão sobre nervos, sobre articulações, deixa de existir, alivia e a dor passa. Então, tira a tensão muscular. O alongamento tira. Só o alongamento tira? Não é só alongamento. E também depende de como você faz o alongamento. Se você faz o alongamento puxando, forçando, você não reduz o estresse. Você não tira a tensão muscular. Sabe? Então, olha só, que a pessoa fazendo alongamento e uma pessoa que tem bom alongamento, ela já é bem alongada, e ela quer mais alongamento, então ela pega e força e puxa, em vez de ela aliviar a tensão muscular, ela tensiona. Mas não tensiona só o músculo, ela tensiona a mente, porque ela quer, ela força. Então ela quer, ela força, ela tem uma percepção mental de forçar, de tensionar. E aí ela para de fazer o alongamento, quer dizer, ela tensiona durante o alongamento, mas ela parou de fazer o alongamento, vai fazer outras coisas, já tensiona de novo, porque essa estrutura mental gera tensão. E aí o alongamento ajuda mais, se não mudar essa estrutura interna, não vai resolver. Reduz a ansiedade. Como que o alongamento reduz a ansiedade? Claro que se eu pensar em aliviar a ansiedade só com alongamento, não vai ser um resultado expressivo. Mas o alongamento é uma das ferramentas para reduzir a ansiedade. Como que você faz para reduzir a ansiedade? Você vai no alongamento, num ponto não limite,
você tem que relaxar, respira relaxado e relaxa. E aí o que vai fazer melhorar a ansiedade é relaxar durante o alongamento e uma permanência mais longa. Por que permanência? Porque a ansiedade, ela é uma relação com o tempo, ela pede movimento. Você está ali ansioso, o que eu tenho que fazer agora? E agora? E agora? E agora? E daqui a pouco, o que eu vou fazer? Isso acelera a mente, isso gera ansiedade. Como que eu reduzo a ansiedade? Relaxando a mente. Claro que aqui eu estou falando de maneira bem superficial, né? Se eu relaxo, isso reduz a ansiedade naquele momento. Então, como a técnica de alongamento, ela é mais passiva nesse sentido de soltar o músculo, eu solto e aí a cabeça vai pedir o movimento, né? Ou pedir para forçar, ou já fiquei 30 segundos, e quando que vai mudar? Quando que vai passar para a próxima técnica? A ansiedade acelera. E aí eu respiro, relaxo e permaneço. Eu tenho uma prática aqui, que o tempo de permanência é uma prática que a gente repete exatamente a mesma prática há 19 anos. É uma prática muito show de bola. E o tempo de permanência em cada asana é de 3 minutos. E muita gente me relata que essa prática é muito forte. Por quê? Com 3 minutos de permanência, quando a pessoa relaxa, ela mergulha. E aí, esse mergulho, essa descontração, e nesse estado que é, por um lado, o corpo passivo, soltando, por outro lado, a mente concentrada, focada, né, focada mais relaxada, isso dá um efeito muito bacana em relação à redução da ansiedade. Melhora a circulação sanguínea. Ah, por que que melhora a circulação sanguínea? Você sabia disso? Muita gente que tem dor de cabeça é por tensão. O sangue sobe para a cabeça, precisa descer. Se essa musculatura de ombros e pescoço estão contraídas, o retorno venoso fica mais difícil, porque se eu estou tenso, eu contraio aquela musculatura. Se eu contraio a musculatura, eu pressiono nervos, mas pressiono também vasos sanguíneos. Então, o calibre do vaso sanguíneo reduz e o retorno venoso diminui. E aí, esse acúmulo, a tensão, acumula sangue aqui em cima e pressiona dor de cabeça. Eu não sei se você conhecia essa dor de cabeça causada por essa tensão muscular que dificulta o retorno venoso. Então, quando eu solto a musculatura, eu solto os nervos, tiro a pressão, mas tiro a pressão sobre os vasos sanguíneos também, e a circulação melhora. Né? Claro que uma boa circulação não é só com descontração. Uma boa circulação sanguínea se constrói com tensão e com relaxamento. Então, eu faço uma técnica de força, eu tensiono, isso é bom para a circulação sanguínea. E aí eu relaxo, também é bom. E o que é bom para a circulação sanguínea são os dois elementos. Quando eu vou trabalhar, quando eu faço alguma coisa, eu tensiono a musculatura, e quando eu não faço nada, eu relaxo a musculatura. Então, esses dois fatores são relevantes para manter uma boa circulação sanguínea. Hoje nós estamos olhando só do ponto de vista da descontração. Facilita o sono. Então, o sono, eu já falei, não preciso falar de novo. Desaceleração mental. Quer dizer, quando eu estou com a mente acelerada, um dos aspectos da mente acelerada é a ansiedade, mas a ansiedade não é só aceleração mental, tem outros fatores ali também, né? Desaceleração mental, redução da ansiedade, redução do estresse, todos esses elementos que têm a ver aqui com uma velocidade maior. Quando eu faço alongamento, eu tenho uma melhora. Claro que aí depende de dois outros fatores, só recordando. Não é só fazer o alongamento, eu preciso fazer o alongamento, eu preciso relaxar. Se eu me mantiver tenso durante o alongamento, a desaceleração mental não vai acontecer, ou vai acontecer muito pequena, e permanências um pouco mais longas. O que são permanências um pouco mais longas? Quando você está numa sala de aula, normal, uma permanência de 1 minuto é uma permanência boa para esse efeito. Agora, se eu tenho disponibilidade de permanecer ali 3 minutos, como essa prática que eu tenho, que são 3 minutos de permanência, aí o resultado é muito mais expressivo para essas coisas aqui.
Então, como que eu aplico essas técnicas, o alongamento fora de sala de aula? Né? Aqui eu poderia colocar alongamento, tem vários outros fatores. Só vou dar um outro exemplo. Vocês já conhecem as pessoas que têm LER, né? Quando a pessoa que tem LER, o que o médico manda? Alongar, né? Alongar os dedos, né? Punhos, braços. Bom, mas eu não preciso ter LER para começar a alongar o yoga. Então, uma outras aplicações do alongamento, reduzir as lesões, né, por esforço repetitivo, LER. Então, antes que a LER chegue, eu mantenho um bom alongamento de dedos, palmas, punhos, antebraços, aqui por dentro, por fora, né? Mantenho todo esse alongamento, eu previno LER. Tá? Só para dar mais uma ideia, né? São muitas aplicações. Então, o cara, por exemplo, uma pessoa que está começando a sentir o antebraço, ele faz yoga, mas ele não é suficiente a prática para ele já está começando a sentir que vai ter algum probleminha aqui, né? Um alerta se instalando. O que o professor de yoga orienta? Ele orienta alongamentos que vão alongar dedos, palmas, punhos e coisa, sem de uma maneira adequada, porque agora, daqui a pouco, a gente vai olhar as contraindicações. Né? Se eu ensino o aluno a alongar, ele está já num processo inicial de LER, ou ele veio com LER, o médico já mandou, ele já passou no médico, e ele veio com LER, não é qualquer alongamento, porque senão você aumenta a LER, você piora. Nós vamos ver daqui a pouco como esse fato, como pode piorar, ok? E aí eu ensino, se ele está com esse problema, eu ensino para ele fazer. Ele está com um problema de sono, eu ensino ele a alongar antes de dormir, um pouco antes, não muito em cima. Né? Aí ele está com um problema de dor de cabeça, já foi no médico, o médico diz não tem nada. Né? Já fez todos os exames, não tem nada. Se fez todos os exames, não tem nada, possivelmente é o que é? Tensão, né? Estresse, ansiedade. Então, eu ensino esse cara a fazer alguns alongamentos fora de sala de aula. Por exemplo, os alongamentos de pescoço, por exemplo, os alongamentos de escápulas, né? Aqui, sabe? Alongamentos de ombros, para ele fazer fora de sala de aula, em alguns momentos específicos. Se ele tem, recentemente eu fiz, todos os meus alunos que têm uma dificuldade com a lombar, eu fiz uma aula específica só para aqueles alunos, uma aula rapidinha de 10 minutos, para eles fazerem todos os dias, ou pelo menos umas 4 vezes por semana, 10 minutos. Tá? E aí ele faz fora de sala de aula, em outro momento, quando a sala de aula não é suficiente. Ok? Como ensinar o alongamento? Então, vamos lá. Já estou chegando no meu tempo, então vou dar uma acelerada aqui. Relaxar, né? Ensinar o aluno a relaxar, já falamos isso. Permanências mais longas, nós já falamos por que as permanências mais longas têm resultados. Combinar com respiração, expirar em tempo mais longo que inspirar, já falamos sobre isso. Não forçar, já falamos sobre isso. Mentalizar, não falamos, mas quando você coloca energia mental, as coisas funcionam mais intensamente. Então, você combina a percepção, o alongamento, com a mentalização. Você visualiza o músculo, a articulação excedendo. Bloqueio emocional tira o alongamento. Por que algumas pessoas fazem técnicas de alongamento e não alongam, não avançam, avançam muito pouco? Né? Claro que tem a questão genética, que vai ajudar um alongamento, a idade, uma pessoa em idade de crescimento conquista um alongamento muito, muito, muito fácil, né? Então, genética, normalmente história de vida, uma pessoa que praticou muitos esportes de impacto, ela tem a mobilidade, o alongamento reduzido e emocional. O emocional, se você tiver alguns bloqueios emocional, não consegue alongar, é muito, 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 muito difícil.
E aqui, se esse cara quer desenvolver alongamento, ele tem que necessariamente tirar alguns bloqueios emocionais. Não vamos entrar aqui porque esse assunto é longo. Por que investir tempo e dinheiro nisso? Conhecer para orientar o aluno dentro e fora de sala de aula. Já falamos disso. Então, vamos em frente. Qual o maior dos benefícios das técnicas de alongamento? Eu já respondi os benefícios, né? Alguns das técnicas de alongamento, e escolher um como melhor é um pouco sem sentido. Onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Apenas ensinam alongamento dentro da sala de aula. Já falamos sobre isso. Existe alguma exceção em que técnicas de alongamento não são boas? Sim, existe. E aqui agora nós vamos falar as contraindicações quando o alongamento não é bom. Inflamações tem que ter cuidado, especialmente dos nervos. E aí que ele está falando da lera. Quando eu tenho é, músculo inflamado, o alongamento ele tem que ser feito com cuidado. Mas se o nervo estiver inflamado, é uma inflamação de nervo, o cuidado tem que ser muito, muito, muito maior. E aí o que acontece? Quando eu tenho inflamações, eu tenho que fazer alongamentos com tempos de permanência mais curto e mais repetição. Por exemplo, eu faço 20 segundos de alongamento, descanso por 15 segundos, 20 segundos, mais 20 segundos. Ou 30 segundos, descanso, 30 segundos e mais 30. Ou seja, o alongamento ele não pode ser longo. 30 segundos é o máximo. Quando a inflamação existe, mas ela tá leve, né? Se eu permanecer mais tempo, eu tensiono e a inflamação aumenta, piora, ok? Então, inflamações, cuidado. Lesões na coluna, hérnia de disco. A hérnia de disco, dependendo do tipo de hérnia, não dá para fazer antiflexão. Dependendo da hérnia, não dá para fazer retroflexão. Dependendo do problema na coluna, você não pode fazer torção. Quem vai dizer o que pode e o que não pode? O médico. Sempre o médico diz. Então, eu posso fazer antiflexões sem vergar a coluna. Vamos supor que a pessoa tem hérnia de disco que não pode fazer antiflexão. Eu faço as antiflexões com a coluna reta. Acho que o professor de yoga, aqui eu não consigo demonstrar, porque eu não tenho espaço para os meus aparelhos aqui, mas é você fazer as antiflexões sem vergar a coluna. E aí, se o médico disse, ele foi no médico, tem essa lesão e ele não pode fazer alguma coisa, você não pode contrariar a orientação médica. O professor de yoga não tem autoridade para questionar o médico. Aí você vai trabalhar em sintonia com o médico, em sinergia com o médico, ok? Então, lesões na coluna tem contraindicações para o alongamento, e aí cada lesão vai ter uma contraindicação. Quem vai dizer isso é o médico. Excesso de retroflexão. Uma das contraindicações do alongamento é para quem tem excesso de retroflexão e não tem musculatura boa. Eu acompanhei vários professores que tiveram lesão na coluna, porque tinham uma retroflexão muito grande e não trabalharam tônus muscular, não trabalharam uma sustentação na musculatura. Então, aquelas pessoas que têm retroflexão boa, elas têm que fazer contraindo as costas, as nádegas e o abdômen. Ah, o abdômen também sim. Porque se eu contraio só as costas e as nádegas e a retroflexão for muito grande, a musculatura das costas não forem tão boas, a coluna não aguenta. E aí tem lesão. Acompanhei vários professores que tiveram lesão na coluna. E aí você tem que ter, sem muita retroflexão, trabalhe um abdômen forte. Porque daí, quando você vai para a retroflexão, com as nádegas contraídas, com as costas contraídas e com o abdômen contraído. E como eu respiro com o abdômen contraído? Desenvolva a consciência corporal. O professor e o aluno que tem muita retroflexão tem que inspirar e expirar na posição, mantendo a sustentação abdominal. Tem lesões, isso não pode desconsiderar, professor, porque tem lesões graves aí da coluna, por conta de, né, a pessoa tem retroflexão e quer mostrar e faz, né, e lesiona.
O o professor de yoga tem que orientar o seu aluno que tem muita retroflexão, dá muito exercício de sustentação de abdômen e reforço das costas. Excesso de alongamento, cotovelo, joelhos, ó. Eu não tenho excesso de alongamento no cotovelo, mas sabe quando o cotovelo passa, né? Quando fica uma curva nesse sentido? Então, pessoas que têm esse excesso de alongamento, tem que fazer os alongamentos com o cotovelo ou o joelho alinhado. Não deixe passar, sabe? E aí ele vai alongar, porque às vezes quando tem um excesso de alongamento em uma região, às vezes falta em outra, né? E aí, como eu tenho mais alongamento numa região, se eu não reduzo o alongamento naquela região para alongar onde falta, às vezes eu continuo com um pouco o alongamento onde falta e alongo demais. E com o tempo isso vai causar problema em inúmeros casos. Tem pessoas que têm as articulações frouxas, é um problema médico. Articulações frouxas, eu estou usando um termo leigo, porque ela alonga com muita facilidade. Essas pessoas têm que ter muito cuidado, não deixá-las passar determinado ponto de alongamento que é saudável e dar muito, muito reforço muscular, né? Bom, essas são algumas das contraindicações, né, que o alongamento, você precisa saber. Algum aluno seu já fez tratamento de algo por meio de técnicas de alongamento? Aqui a gente vamos chamar tratamento, yoga não faz tratamento, yoga cuida da saúde, mas aí quem faz tratamento é o médico, mas a gente em muitos casos atua como auxiliar, né? O médico, o cara precisa de alongamento, o médico manda fazer yoga, e ele vem, faz yoga e resolve. Sim, né? Eu já tive muitos casos, ou por encaminhamento médico, ou porque às vezes ainda nem precisava do médico, o cara estava com uma dor aqui, uma dor ali, né? Uma lesãozinha aqui, que o yoga resolveu, né? E quais são os principais casos? Dores por falta de alongamento, tendinites, desaceleração mental, né? Quer dizer, o cara está com a mente acelerada, a gente desacelerou. E claro que o alongamento, na maioria desses casos, é um elemento dentro do conjunto. Você não pode pensar só alongamento. Desacelerar a mente. Reduzir a ansiedade, reduzir o estresse, só alongamento. Não, alongamento vai ajudar muito, mas só ele não vai resolver. Dores por falta de alongamento. O alongamento vai ser a principal ferramenta para você tirar as dores, para você relaxar a musculatura, mas se eu mantiver uma mente tensa, uma mente que se estressa por qualquer coisa, eu faço um alongamento, tiro a tensão muscular, 10 minutos depois o cara já está com a contração muscular, porque ele não trabalhou a mente. Então, quando eu penso em estruturas integradas. É por isso que existem professores de yoga e professores de filosofia que ensinam de maneira mais ampla. Existe alguma exceção, limite para o alongamento, né? Eu já ouvi dizer que antes da prática pode não ser muito interessante forçar demais o alongamento para que os músculos não se retraiam. Bom, isso a gente respondia. Existe alguma exceção, limite para o alongamento? Sim, já falamos ali nas contraindicações. Beleza? Bom, esse era o recadinho de hoje. Muito, muito, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.